E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida jogada entre Emil Joseph Dimmer contra Thomas Hailing em 1984. Essa partida ficou muito famosa, ficou conhecida como a Imortal dos Peões, por conta da maneira que o Dimmer joga na abertura. Ele acaba jogando 17 lances de peão consecutivos. E a realidade é que essa partida é uma aula de como você domina o centro do tabuleiro e ganha espaço quando o seu adversário se recusa a fazê-lo. Então, bora pra partida. O Dimmer começa com D4, que ele costumava jogar, e o adversário joga cavalo em F6, que é a defesa índia. Então, o Dimmer joga F3. Ele era o tipo de jogador que adorava esse tipo de abertura, que usava o peão de F para jogar E4, e apenas para dar uma contextualizada, isso daqui é uma linha teórica que ele mesmo criou e refinou, que é uma linha de transposição. Ele está pedindo para transpor para um gambito que tem o nome dele, que é o gambito Blackmar-Dimmer. O gambito Blackmar, ele normalmente, você vai ter ele no tabuleiro normalmente quando temos D4, D5 e as brancas gambitam o peão com E4. E a ideia das brancas é gambitar esse peão para ter rápido desenvolvimento. Depois de D por E4, cavalo em C3 ameaçando ganhar o peão de volta, cavalo em F6, F3. Se as pretas não fizerem nada, as brancas vão simplesmente ter o centro, portanto o jogador de preta geralmente toma o peão e temos cavalo por F3, e essa é a posição temática. As brancas têm uma vantagem de desenvolvimento, tem a torre já jogando depois do roque, a coluna E semi-aberta para a gente pressionar também, e o jogador de pretas tem o peão. Como o adversário jogou cavalo em F6, que é a defesa índia, que não permite o gambito, ele joga F3. E aqui o melhor lance para o jogador de pretas é não permitir que as brancas fiquem com o centro todo e joguem D5 para impedir a tentativa do E4. Acontece que se o jogador de pretas joga D5, a gente cai no gambito, vai ver E4, peão toma, cavalo C3, peão toma, cavalo em F3. Então é uma transposição para o gambito Blackmar-Dimmer, que o jogador de pretas recusa por medo de jogar contra o cara que criou o gambito, basicamente. E ele acaba jogando um lance que não é tão bom. Ele joga D6, que é um lance que pede uma transposição para uma pirque, e ele está jogando de maneira moderna. O problema disso é que agora as brancas vão ter controle central completo. Brancas jogam E4, pretas jogam G6 para desenvolver o bispo, e o jogador de pretas provavelmente vai sofrer de uma forte falta de espaço na posição se não jogar de maneira adequada. Aqui provavelmente que as pretas estavam esperando é uma defesa pirque tradicional. Então, cavalo C3, bispo G7, bispo em E3, roque, dama D2, e aquele tipo de jogo que a gente tem normalmente de pirque, onde você vai para aqueles ataques com H4, H5, checkmate, e o jogador de pretas vai para um ataque na ala da dama, talvez joga C5 aqui, talvez joga C6, B5, certo? Só que o que nós temos é uma coisa muito diferente e muito instrutiva e muito legal. Nessa posição, o jogador de pretas não tem nenhum cheque, e o jogador de pretas está com dificuldade de ter para onde tirar as peças, porque ele não tem nenhuma presença no centro do tabuleiro. Como a posição está fechada e as pretas não têm presença no centro, o jogador de brancas vai aproveitar disso para ganhar mais espaço e deixar a vida das pretas mais difícil. Então ele joga um lance que normalmente não seria possível, mas aqui é perfeitamente aceitável, G4. O objetivo é chutar as peças das pretas para as casas iniciais. E novamente, a maneira de pretas jogarem esse tipo de posição é sempre atacando no centro. Se o adversário está vindo com um ataque lateral, você tem que abrir a posição. Por quê? A única maneira de punir isso por parte das brancas é com D5, E5. Você não pune se você só deixa o ataque das brancas chegar. Então as pretas jogam bispo G7 e brancas já estão melhores. Vem G5 chutando o cavalo. O cavalo vai para a casa de D7 e brancas jogam F4 solidificando 4 peões no centro do tabuleiro. E absolutamente nenhum problema, apesar de não ter desenvolvido nada. O jogador de pretas finalmente pega a ideia correta e joga C5, tentando abrir o centro. E lembre-se, nessa posição, você que é jogador de brancas, você não pode nem pensar em tomar esse peão de C. Trocar peões centrais é o tipo de erro que vai levar a você levar checkmate, porque o cara tem peças desenvolvidas e você não. Portanto, o Dimmer joga D5 e ele monta a famosa estrutura de peões da banheira. Quem nunca viu essa banheira de peões centrais aqui? É o tipo de coisa que você só encontra nesse canal. E as brancas têm uma vantagem gigantesca de espaço na ala do rei e as pretas estão com dificuldade de desenvolver. Então, vamos lá. Pretas estão com medo de fazer o roque, né? Porque se roque, certamente vai virar H4, H5 é algum tipo de ataque. Então o jogador de pretas começa a matutar. O que eu vou fazer na posição? O que eu posso fazer? Beleza, eu quero jogar E6, só que ele vai jogar C4 e vai solidificar. Eu não posso tirar esse cavalo, porque a casa de C6 não tá livre. A casa de A6 ele vai tomar dobrando meus peões. Eu quero tirar o bispo, mas não tem como.
F6 talvez, né? Mas é o tipo de lance que enfraquece demais. Então, ele chega na conclusão de que ele precisa parar a ideia de C4 das brancas para poder jogar E6. Então ele joga B5. Esse lance pode parecer um erro, pode parecer que tá entregando o peão de graça, mas tem uma tática. Se bispo toma, aí dama cheque. E você que tá imaginando que cavalo em C3 defende, bispo toma cavalo. Então, ó, apenas para você que é iniciante e tem dificuldade de visualização, se bispo toma, dama cheque, cavalo C3, bispo toma e há uma perda de material por parte das brancas. Então esse não é um peão gratuito. Pretas estão simplesmente pegando espaço na ala da dama, preparando no futuro o E6, cavalo B6 e esse tipo de coisa. As brancas jogam C3, então lidaram com a ameaça de dama cheque, certo? Agora o peão tá caindo de verdade e pretas jogam A6 solidificando. Agora o jogador de branca joga H4, já estamos no lance de número 9, nem um único lance de peça foi jogado e praticamente todos os peões já se movimentaram pelo menos uma vez por parte das brancas, e ainda assim a posição é perfeitamente jogável para as brancas, né, apesar de não ter desenvolvido nada, e as pretas jogam cavalo B6 para poder preparar o seu E6. Brancas jogam H5, que é a ideia tradicional contra o fianqueto. Pretas não podem nem pensar de tomar isso daqui, é uma maneira de ativar a torre que se joga sem mesmo tirar a torre do lugar, isso é extremamente tradicional contra qualquer abertura ou defesa que utiliza fianqueto. Já dizia Fischer, contra a dragão é só jogar H4, H5 e checkmate. Essa todo mundo conhece. E o jogador de pretas joga E6, tentando romper o centro do tabuleiro. Por que pretas querem abrir? O rei das pretas também não tá no centro? Tá, só que o rei das pretas sai do centro muito mais facilmente, né? Ele pode fazer o roque, enquanto o jogador de brancas não. Então as pretas querem trocar peões no centro do tabuleiro e brancas não querem. O brancas jogam H6, pegando espaço e forçando o bispo a voltar para a casa inicial. E deixam a tensão central como está. Jogam A4. Brancas não têm interesse em jogar D por E6, porque isso abriria a posição e daria espaço para as peças das pretas. Ao invés disso, esse A4 é interessante porque está gerando uma ameaça no peão de B. Se por um acaso o peão de B captura o peão de A, aí o peão de A do oponente vai ficar fraco no longo prazo. E se as pretas não fizerem nada, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na ala do rei, de forçar as peças das pretas a voltarem para as casas iniciais. Por aqui eu posso jogar A5 e forçar o cavalo a recuar. E é justamente o que acontece. Nós temos Z por D5 e o jogador de brancas joga, antes de capturar de volta esse peão, A5 chutando o cavalo, forçando o cavalo a voltar para a casa inicial. Então o cavalo da sexta vai para a casa de D7, peão toma peão, e as brancas estão simplesmente muito melhores. Por quê? Vantagem de espaço na ala do rei e na ala da dama. Dá uma olhada para essa posição. Esse cavalo literalmente não consegue se mover. O bispo tem a casa de B7, claro, mas não ajuda. Bispo em G2, por exemplo, o peão já está defendido também. Esse bispo não pode ir para G7, ele vai ter que ir para a casa de E7, que também não ajuda, né? Então é bispo em E7, basicamente, que as pretas fazem. E as brancas não têm absolutamente nenhum problema, apesar de terem feito 15 lances consecutivos de peão. E pasme, o melhor lance nessa posição é mais um lance de peão, e é o que foi jogado. C4, pegando mais espaço na ala da dama. Se o adversário por um acaso toma, você desenvolve o bispo, não tem problema, e você vai gerando fraqueza na posição do oponente. E se por um acaso, né, o adversário avança ou deixa como está, você ganha o peão da casa de B5. O jogador de pretas, né, não tem interesse em capturar e ele não tem interesse em avançar, então ele deixa essa tensão como está. Mas não dá para defender o peão de B5, então ele tenta gerar problema no outro lado do tabuleiro. Ele joga F6, ameaçando ganhar um peão na casa de G5, ameaçando o peão toma e peão toma. E nessa posição, o que o Dimmer deveria ter feito é ser consistente, claro, né? Tem 17 lances aqui de peão que eu joguei, eu já movimentei todos eles, menos o peão de B, eu vou jogar B4 ou B3, certo? Só para mexer o peão de B. Não, brincadeira. O melhor lance para as brancas é assegurar a sua vantagem espacial, então seria jogar cavalo em F3 e defender o que o jogador de pretas está ameaçando. Depois que você defende o ponto G5, verdadeiramente pretas não tem nada para fazer, né? Pretas poderiam, por exemplo, fazer o roque para tentar ativar a torre, mas agora as brancas podem de fato começar a desenvolver as suas peças e colocá-las em casas ideais, né? Então a gente tem a ideia de bispo em G2, a gente tem a ideia de roque também, a gente tem a ideia de fianquetar esse bispo, ele vai ficar muito forte nessa diagonal, cavalo C3, né? Então brancas aqui estão com uma vantagem tão grande de espaço que você pode escolher qualquer casa do tabuleiro e colocar alguma das suas peças nessa casa que provavelmente vai dar certo. O que o Dimmer acaba fazendo é ele não quer jogar cavalo em F3. Então ele vai ganhar o peão de B. Ele joga C por B5 e essa acaba não sendo a ideia correta, porque F por G5 é o intermediário. Você está jogando na ala da dama, o adversário contra-ataca na ala do rei. E agora
as brancas não têm como manter a sua grande vantagem de espaço dos dois lados do tabuleiro, como se a gente simplesmente tivesse jogado cavalo em F3. E nessa posição, obviamente, você não pode só tomar o peão de G5, porque se você toma o peão de G5, aí o peão vai cair. Então, o Dimmer joga F5. Ele sacrifica o peão para gerar uma infiltração de dama na casa de H5. Acontece que o lance F5 por parte do Dimmer deixa passar uma possibilidade muito difícil de encontrar. O jogador de pretas também não considera provavelmente a ideia do roque aqui. Por quê? Se ele faz o roque, parece que as brancas têm um ataque gigantesco, certo? A gente faz o roque, F por G6, certo? Com uma ideia talvez de G7, com uma ideia de peão por H7. Se você toma aqui agora, tem a ideia do H7, né? Parece que tá muito fraco o rei do jogador de pretas. Acontece que não está, né? O jogador de pretas pode simplesmente começar a colocar as peças para o jogo e, de fato, punir as brancas por, né, ter exposto tanto o seu rei, não ter desenvolvido peças e, basicamente, só ter jogado com peões o jogo inteiro. Então aqui as pretas estão ganhando. Se cavalo em E5, G7, por exemplo, torre em F7, e existe uma ideia de avanço esse peão, bispo em H4 cheque, e vamos correr atrás desse rei do jogador de brancas. O jogador de pretas, no entanto, né, que tá vendo essa avalanche de peões correndo para expor o seu rei, não vê barrinha de avaliação, não tem a ajuda do Stockfish, não cogita o roque como uma boa possibilidade. Então, ele acaba né, vendo que os dois peões aqui podem ser capturados, e a ideia é, se peão de G toma peão de F, B6 provavelmente avança depois de dama em H5. Se a gente toma o peão de B5, ele toma o peão de G6, gera o peão passado, né? Então ele vai pela ideia de G toma F5. Ele permite dama cheque. Curiosamente, no lance de número 18, nós temos nosso primeiro lance de peça da partida. Até aqui só foi jogado lance de peão em F8 e as pretas não veem tanto perigo nisso, né? As brancas não têm tanto como dar sequência de fato nesse ataque. Ou assim pensou o jogador de pretas. Então nós temos cavalo em F6 pelas brancas, ameaçando G5, torre G8 pelas pretas defendendo, e um lance que basicamente coloca a última prego no caixão das pretas, B6. Isso daqui cimenta que a partir desse momento, pretas verdadeiramente não vão conseguir jogar na ala da dama. No momento que o peão B6 foi jogado, beleza, esse cavalo não sai por conta do peão de E, né? E essa torre não sai por conta do peão de B. A única casa para o bispo é a casa de B7, mas isso tranca a torre por aqui. Certo? E esse cavalo já está trancado. Então são 8 pontos de material que vai ser extremamente difícil de incluir nessa partida, né? Essa vantagem de espaço de ala da dama converte num final de jogo horrível, no meio jogo horrível. Basicamente as pretas não poderiam ter permitido às brancas tanta vantagem espacial com tantas opções para bater no centro que foram dadas a elas no início da partida, nos primeiros 3, 4, 5 lances, né? Então isso daqui tudo é a consequência da negligência central que o jogador de pretas acabou tendo ao longo da partida. Preta joga um bispo em B7, desenvolvendo, ameaçando o peão, é o que dá para fazer por hora, e temos cavalo em C3, desenvolvendo, defendendo o peão. E aqui parece que pretas vão finalmente conseguir se livrar desse peão central e jogar bem com o cavalo em F6. No entanto, apesar de parecer vencer, o lance cavalo em F6, que dá um duplo na dama, no peão, e bem, aparenta que o jogador de pretas vai voltar na partida, na realidade, não vence porque o jogador de brancas tem um recurso muito bacana. Eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar por conta própria o lance que foi jogado por Emil Joseph Dimmer nessa posição e acabou dando uma vantagem para as brancas. Pausou? Encontrou? Para aqueles que foram capazes de encontrar, meus parabéns, não estava fácil. Aqui o jogador de branca joga cavalo por G5 e esse lance na prática é uma troca de damas. Então vamos lá, você está entregando a sua dama cavalo por H5 é uma possibilidade, mas você recupera a dama com cavalo em E6 cheque e ao mesmo tempo você mantém a situação na qual o jogador de pretas não tem espaço na posição e não consegue desenvolver as peças. Então agora o rei se move, rei em E8, cavalo por dama e o jogador de pretas tem duas escolhas. Ou ele toma o seu cavalo e perde o cavalo dele, ou ele tira o cavalo dele e nós podemos tirar o nosso. Qualquer que seja o caso, a posição ganha para as brancas, digamos, rei toma cavalo, torre toma cavalo, mais pela questão do desenvolvimento e falta de atividade das pretas do que qualquer coisa. Nessa posição, por exemplo, branca já estão ameaçando ganhar um peão, temos bispo em C8, esse cavalo não está jogando, a torre não está jogando e não tem como trazer essas peças para o jogo, enquanto as brancas têm muito facilmente como envolver o restante do material. Então bispo em F4, né, já com uma ideia de travar o peão aqui e jogar bispo em H3, no próximo lance do adversário a gente faz um roque longo e tudo da nossa posição joga muito naturalmente pela vantagem de espaço, enquanto as peças das pretas estão todas amarradas em suas casas
iniciais, ou pelo menos, ó, todas as peças estão nas duas primeiras fileiras, ou tá na oitava ou tá na sétima, assim não dá. Então, o jogador de pretas apela para tática. Quando a gente joga cavalo por G5, ele aceita a dama, cavalo em E6, tomamos a dama dele, mas ao invés de seguir com rei toma cavalo ou bispo toma cavalo, permitindo torre por cavalo, as pretas jogam cavalo em G3, tirando o seu cavalo com tempo. Olha só, ele tirou o cavalo com tempo na torre de H1. E agora, se a gente tira o nosso cavalo, né, tomando o bispo, por exemplo, que é o que o Emil Dimmer fez, então ele jogou cavalo por B7, temos torre, cavalo por H1, perdão, cavalo por torre em H1. E na prática, pretas parecem estar ganhando por conta da vantagem de material, pretas têm a qualidade. Na prática, brancas seguem ganhando, porque não adianta ter mais material caso o seu material não esteja de fato fazendo parte do jogo, né? Na verdade, aqui essa torre e esse cavalo são 8 pontos de material a menos que o jogador de pretas tem. Então ele segue num ataque brutal. Ele joga bispo em F4, ameaçando o peão de D6, e o adversário joga torre G6 defendendo. Aqui agora o Emil faz o roque, preparando torre em E1. A ideia é cravar o bispo e renovar a ameaça no peão de D. E as pretas aproveitam a oportunidade, ainda felizes nesse momento, para jogar cavalo em F2 com um tempinho na torre. Saiu com o cavalo, assegurou que vai ficar com a vantagem de material pelo restante da partida. O Emil não tá nem aí, joga a torre em E1, crava o bispo do adversário e ameaça agora cavalo por D6 ou bispo por D6. E agora o jogador de pretas sai da cravada e joga rei D7, e esse lance acaba sendo um erro tremendo porque o rei está sem casas. Essa é uma posição na qual o rei do adversário está caminhando para uma rede de checkmate. Olha só, o peão está cortando essas casas do rei, o cavalo está cortando essa casa do rei. Então, nessa posição, o jogador de branca joga um lance que é de tirar o fôlego. Isso aqui é absolutamente espetacular. Ele joga cavalo B5. É um sacrifício de cavalo que não pode ser aceito. Se peão toma cavalo, nós teremos bispo tomar peão, e de repente esse rei vai levar checkmate. Ou no mínimo ele vai ter que abandonar o bispo. Então olha só, rei em C8, torre toma bispo, tá vindo torre cheque, mate, na verdade, né? E o jogador de pretas tá numa rede de mate, não tem muito o que fazer, ele vai perder. Por consequência, cavalo em B5 é um lance que você pode jogar e o oponente não pode tomar o cavalo, e nós temos agora 2 cavalos e o bispo ameaçando o peão de D6, que está no momento sendo defendido pelo bispo, pela torre e pelo rei. No entanto, não é nada fácil de parar o ataque subsequente que as brancas terão. O jogador de preta joga cavalo em E4, colocando o cavalo para jogar e tirando a torre do jogo, aparentemente. Note que nos últimos, note que nos últimos 29 lances, nem a torre nem o cavalo se movimentaram. Até agora, a torre e o cavalo do jogador de pretas nunca participaram do jogo. Então, por mais que o material a menos aqui das brancas pareça um problema, não é. E as brancas seguem com uma sequência de ataque brilhante. Primeiro sacrificou o cavalo, agora sacrifica a qualidade de novo. Torre por cavalo, sacrificou a qualidade uma segunda vez para abrir essa diagonal para o bispo e para dar o checkmate. Então a ideia é que se peão toma torre, bispo em H3 cheque vai ser muito problemático, o rei só pode ir para casa de E8, aí tá caindo D6 com cheque, e o jogador de pretas está levando um ataque devastador. Então depois de torre por cavalo, as pretas não aceitam, não tomam, jogam torre em G1, cravando o bispo e dando uma oportunidade para o jogador de brancas voltar com torre em E1, e agora ele sacrifica a qualidade de volta. As pretas aceitaram tanto o material, agora está na hora de dar um pouco de material de volta com o objetivo de não levar mate. Joga torre por bispo, eliminando aquela ameaça do bispo entrar por aqui. Então depois de torre toma torre, ele toma o cavalo, e parece que o jogador de pretas aliviou a pressão. Parece que o jogador de pretas devolveu o material e, portanto, né, a posição não está mais tão crítica como estava no passado, mas a vantagem de espaço do jogador de brancas continua sendo verdadeira e o peão de A está sendo muito bem defendido pelo cavalo. Então agora as brancas jogam torre G1, passam a torre para a coluna aberta, ameaçando torre G7, bispo G5, né? Temos rei em C8, cavalo por peão, então o rei não conseguiu mais se manter na defesa do peão. Engraçado que pretas estão em Zugzwang, né? Não tem nada para jogar. Se você joga o bispo aqui na casa de F8, vai vir torre G8, você vai ter que mexer de novo alguma peça para algum lugar. Torre G7, então o jogador de pretas simplesmente deixa o peão cair, tá em Zug. Então agora cavalo toma peão cheque, bispo por cavalo e bispo por bispo ameaçando o cavalo. Então, por exemplo, nessa posição você não poderia tomar o peão, né, que é um lance que parece natural, mas não pode ser tomado por conta de torre cheque e torre por cavalo. Então, torre cheque, torre por cavalo, portanto, torre por peão não é possível. O jogador de pretas tira o cavalo da ameaça e desenvolve, cavalo em D7, finalmente desenvolvendo alguma coisa, torre G8, rei B7,
Torre G7 cravando o cavalo e ameaçando vencer. Rei em C8 saindo da cravada e defendendo o cavalo. E torre por H7 passando mais um peão. Torre por A5, B7, torre por cavalo e o jogador de pretas abandona porque o peão de H7 vai promover. Então, nessa posição, depois de 41 lances, o jogador de brancas vence uma partida absolutamente brilhante na qual os primeiros 17 lances foram lances de peão. Eu espero que você tenha curtido essa partida, eu espero que você tenha aprendido algo sobre espaço e controle central. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!